Fala, meus elites, Red Knight aqui. E aí, meus guerreiros, como é que vocês estão? Tão bem? Tá todo mundo bem? Bom, meus elites, se você não é um elite ainda, já vai se inscrevendo aqui no canal para nos dar aquela força, né? Mas é o seguinte, meus elites, Charles vai lutar agora, né? Nesse kart do John Jones versus o Miocic. E ele vai lutar contra o Michael Chandler, né? Um oponente que ele já lutou, enfim. Teve ali um devaneio, né? Recebeu ali um knockdown. Só que conseguiu se recuperar, né? O cara ainda estava ali naquela aura de leão. E ele conseguiu, levantou e nocauteou no próximo round, né? E o Michael Chandler, pô, eu acho que foi um dos nocautes mais bonitos do ano. Foi bem técnico, né? A pegada dele. Mas enfim, e agora o homem vai lutar de novo, né? Mas aí cai naquele abismo, né? Que a gente já sabe. O Charles do Bronx, ele vinha num hype muito grande, todo mundo almejava o cara, era o melhor, né, que o Brasil tinha oferecido, o cara era isso, era aquilo. Aí quando perdeu do Islam Makhachev, que era um russo que ninguém dava nada. Por que ninguém dava nada? Porque a maioria das pessoas não conheciam o Islam Makhachev. Achava que o Islam Makhachev era apenas um panguão, né, que não tinha limpado a divisão, que chegou ali à toa, caiu de paraquedas, estava na elite de paraquedas. Como é que você pode pensar algo assim? Né? E ninguém tinha um conhecimento profundo, achava que era só um russo idiota, sem carisma, duro, né? Nas lutas ele mostrava ser durão, não tinha aquela habilidade do Neymar que o brasileiro gosta. E aí todo mundo acabou quebrando a cara, né? Tava com aquela expectativa lá em cima, eu também quebrei, o Black quebrou. Foi aquela luta que todo mundo, sabe, é como se a gente tivesse perdido um parente. Porque todo mundo gostava do Charles. Não tinha santo na terra que não gostava do Charles. Porque o cara era carismático, era gente boa, era humilde. Enfim, velho, era o Charles, né? Mas aí o cara perdeu pro Islam, não fez nada na luta, né? O Islam tirou pra nada. Aí chegou nego do submundo pra tirar pedra no cara. Falar que o cara era um merda, que era isso, que era aquilo. Enfim, aí teve a luta da recuperação contra o Dariush. O cara recuperou bem e todo mundo, uou. Só que não era mais aquilo, né? Porque o Charles ele tinha uma rivalidade com o Islam, mesmo eles não tendo ali a comunidade do MMA criou uma rivalidade. Até porque o Khabib ele vinha com a camisa do Jiu-Jitsu falando que se o wrestling fosse fácil se chamaria Jiu-Jitsu, né? E aí os brasileiros pegaram um ar nisso, falaram que porra esse cara acho que tá fazendo, vem aqui no Brasil para fazer isso. E o cara nocauteou, né? Ele lutou aqui no Brasil com o cara. Esqueci o nome dele, vou estar passando aqui na tela. E conseguiu nocautear, né? No Brasil. Então ele virou um rival, ele virou um inimigo do Brasil. E as falas do Islam sempre foram falas arrogantes. Ele sempre falou que ia montar no Charles igual um cavalo. O Khabib, pô, dava ênfase nisso. O Islam tirava o Charles de tempo. Falava que não sabia falar inglês, né? Ou seja, tirava o cara pra burro. Se você não consegue falar inglês, meu amigo, que é o mínimo, você é burro. Né? Mais ou menos isso, não falou nessas palavras, mas todo mundo entendeu o que ele queria fazer com o Charles. Eu acabei vendo uma entrevista aqui do canal MMA+, né? Um canal muito bom. Falando nisso, se inscreva lá no canal do cara, porque ele faz entrevistas e tal, e é muito bom. Eu tava assistindo e teve uma coisa que me chamou bastante atenção, que é algumas frases do Charles falando sobre essa luta e falando como tá o mental dele, né? E o que muitas pessoas cobram hoje em dia é sobre o mental do Charles. Por ele ter uma mentalidade mais foda, uma mentalidade mais madura, uma mentalidade mais coerente, coesa com os fatos, com tudo que tá rolando dentro do MMA, dentro do UFC, para que ele acorde, gira a chavinha, entende? Tem muitas pessoas que criticam ele por ele não convocar outros caras, outras equipes, né? Fazer ali um intercâmbio, camp em outros lugares, e a galera critica, fala que o Charles é burro, que o Charles não é um leão, é um jumento. Calma aí, galera, vamos pegar leve com o cara. Enfim, mas eu quero mostrar pra vocês e quero comentar algumas coisinhas sobre essa entrevista. Então eu vou rodar aqui pra vocês, galera, e vamos acompanhar o que o Charles está falando sobre isso. E como você vê essa luta se desenrolando, Charles? Qual seria o cenário perfeito dessa vez pra você? Cara, de verdade, eu quero vencer o quanto mais rápido possível. Né, eu quero estar bem, eu quero esperar a próxima luta. Então, eu quero andar para frente dessa luta. Na última luta quando eu lutei com ele, eu acabei tomando alguns golpes porque eu andei para trás e dessa vez eu não quero andar para trás. Então, se ele parar e plantar para trocar porrada, a gente vai trocar porrada porque eu não vou andar mais para trás. Então, eu vou procurar o tempo inteiro, eu quero vencer, sabe? Eu quero vencer por mim, eu quero vencer pela minha família, eu quero vencer pelo meu filho, pelo nascimento dele.
nasceu agora, então quero mostrar para ele que o pai dele é um campeão, então quero andar para frente o tempo inteiro, sabe? Então, assim, é procurar a luta, eu quero procurar a luta do começo ao fim. Quando nasce o Leãozinho. Então, pausando aqui rapidão, só para fazer um comentário para vocês. Ele disse que quer ganhar agora, quer mostrar pro filho dele que ele é um leão, que ele é o campeão. E esse ponto é um dos pontos que fez com que Charles se tornasse campeão. Vocês lembram quando a Tayla, a menininha dele, nasceu? Ele ficou motivado, né? O cara perdia, tava perdendo, mas aí teve uma sequência de vitórias avassaladora, né? Mas chegou na Elite, derrubou os caras, debrulhou os caras e se tornou campeão, né? Então, por essa motivação interna dele gostar tanto de estar perto ali da família, inclusive ele vai comentar nessa entrevista, por ele gostar tanto disso, talvez isso seja uma motivação maior, né? Agora ele tá com 2 filhos. E o Dominique aí, novinho, chegou e ele quer mostrar isso. Ou seja, algo pode ter mudado no Charles novamente, né? Talvez o Charles precise desse combustível exato para ele poder voltar a ser o leão, né? Voltar a ser o predador, como diz ele. Quando a leoa pare o leãozinho, o leão, ele fica mais faminto ou ele pode se acomodar ou ficar um pouco mais tranquilo? Como é que ele sai para caça para buscar a comida? Eu não sei as outras famílias, mas a minha família, o leão fica mais bravo, ele tem que caçar, ele tem que trazer comida para casa. Então, o que eu sei fazer de melhor é lutar. Então, assim, todo mundo já sabe, eu tenho uma filha, né? Eu tento dar tudo do bom e do melhor para ela, e agora tenho o meu filho Dominique. Então, eu tenho que dar tudo do bom e do melhor para eles, principalmente, né, para minha família, para cuidar deles, né? Meus pais, minha mulher, sabe, meus irmãos. Então, assim, eu tô com mais sede do que eu tava antigamente, eu tô mais faminto do que eu tava antigamente, sabe? Eu quero vencer essa luta. Eu vou procurar essa luta do começo ao fim, sabe? Eu tô indo para essa luta como se fosse um começo, sabe? O Charles lá do começo, o Charles lá do Predador, que entrava faminto, que entrava não desrespeitando ninguém, mas procurando a luta do começo ao fim. Essa é a minha mentalidade, esse é o meu espírito. Irmãos, essa foi matadora. Essa aqui foi de lascar. Porque assim, desde quando ele lutou contra o Chandler, contra o Poirier, até contra o Islam, ele nunca chegou e proferiu essas frases aqui, que eu vou ser o Charles do início, que vou voltar a ser aquele cara predador, que eu tô com mais fome do que nunca. Claro, ele sempre falava isso, né, que tava com mais fome do que nunca. Mas você vê o fogo no olho do cara, chaminha do amor, né, se esquentando, a chaminha da paixão de fato de chegar lá e fazer acontecer. E isso é ótimo, isso é maravilhoso, né? Você sente a força dele novamente por ele ter agora mais um filho, o Dominique, né? Então é aquilo que eu falei pra vocês, talvez essa seja a maior motivação do Charles, ter filho. Então, Charles, faça um favor pra gente, não pare de fazer filho nunca, né? Vamos povoar a terra, seja o pai de todos, né? Porque assim você sempre vai estar motivado, sempre vai estar ali nas cabeças, sendo o campeão do UFC, e todo mundo vai estar feliz, você vai estar feliz, seus filhos estarão felizes. Nós, fãs do MMA, fãs do esporte, fãs de você, estaremos felizes, cara. Então não pare de fazer filho. Dá-lhe filho, dá-lhe filho. O dinheiro você tem, então dá-lhe filho. Mas claro que eu sou um cara justo. A gente tem que falar um pouquinho do Islam, né? Até porque o Islam agora é campeão, é o campeão dos leves. Mas calma. O Charles quer chegar lá e ele quer pegar o cinturão, né? Ele quer passar por cima do Chandler e quer pegar o cinturão. Enfim, e aí, vai acontecer? Vai acontecer ele ter toda essa motivação? Vai adiantar alguma coisa? A gente sabe, Elites, a gente sabe que esses caras do Khabib são diferenciados. Eu sempre falei isso aqui no canal, que os caras eram diferenciados e todo mundo falava, você tá puxando o saco pra russo, tá puxando o saco pra esses caras. E aí os caras estão demonstrando aí o que são hoje, né? Vamos dar uma olhada aqui numa coisinha que eu quero falar pra vocês. Irmãos, é o seguinte, todo mundo sabe que o clã do Khabib, a maioria da galera lá é invicta. Umar Nurmagomedov, Usman Nurmagomedov, o Islam era pra ser invicto, né? Mas ele perdeu do Adriano Martins porque ele foi bedegão. Não foi porque ele foi bedegão, foi porque o Adriano Martins, de fato, o overhand dele pegou o cara desprevenido, ele não viu, ele achou que ia ganhar na maciota ali, recuando, né? Fazendo com que o Adriano Martins recuasse, encurralando o cara e fazendo aquele jogo de cobertor, né, de toalha humana ali, abafando o cara.
Mas não foi bem assim, ele foi pego no overhand, só que isso foi corrigido conforme o tempo, né? Depois dessa derrota aí, os caras corrigiram isso e a trocação do cara hoje tá em Full HD, né? Tá lisa. E olha bem o que eu quero dizer pra vocês. O Charles tem a motivação da filha e do filho, da família em prol. Quanto mais nascer Charlinhos, né, descendentes de Charlinhos, mais ele vai ficar forte, mais o leão vai rugir. Porém, qual é a motivação do Makhachev? Ninguém sabe. É um cara totalmente frio, a gente nunca soube quem é a esposa dele e a família dele. Enfim, nem sabemos quem é a mãe, o pai já, porque já saiu na mídia. Mas a gente nem sabe se o cara tem filho, deve ter. Mas qual é a motivação dele? Ele não coloca isso, né? A mentalidade dos caras é assim, você ser invicto, você ser um dos melhores, fazendo aquele plano do pai e acabou, entendeu? É isso, é você fazer esse legado, ser um dos melhores. Por que esses russos se concentram tanto, dá tanta ênfase em cartel, né? Porque quando você olhar o cartel desses caras, ninguém vai poder dizer que esses caras são pior do que outro lutador, entendeu? Não tem como você chegar e pegar o Khabib, que é invicto 29-0, e falar que ele é inferior a John Jones. Isso é uma questão de perspectiva. Beleza, o cara lutava feio pra caramba, mas era invicto. Então, contra fatos não há argumentos. O John Jones ele perdeu uma vez por desclassificação, né? Mas era para ser invicto também, porém perdeu uma vez. Tanto é que esses caras eles se colocam, né? Principalmente o Khabib, claro, que é da época do Khabib, ou Habib, enfim, ele se coloca acima do John Jones. Ele fala que ele é melhor, né? Então é por isso que os caras se concentram tanto em cartel. Então vocês acham que o Islam ele vai dar mole pro cartel dele colocar lá 2 derrotas? O cara já perdeu uma por vacilo. Era pra ser 0. Porque os caras têm um ego muito alto. Esses caras são orgulhosos. Agora vocês acham que o Islam vai dar vacilo pra 2 derrotinhas no cartel? Não. Não, jamais. Olha bem. Olha o quanto esse cara é orgulhoso. A luta dele chegou, pô, né? Deu o overhand. Pegou na ponta da pera do queixo. Aí ele caiu, se levantou e olha o gesto dele. Olha a reação que ele teve, né? Ele chegou e ficou batendo na grade igual um menininho. Droga, perdi. Sabe? Ele ficou muito magoado, né? E aí o Adriano Martins ficou olhando ali pra ele, foi cumprimentar o cara não deu nem bola, não deu nem moral, né? Aquela derrota é como se ele tivesse dito pro clã do Khabib, ó, eu sou um merda. Vocês não podem me considerar. Então aqui, ó, essa carinha de sebo do Islam Makhachev, né? E o Khabib lá atrás com o bracinho cruzado. O que ele deveria estar pensando aqui? Porra, perdi. Vou ser expulso do clã, né? Uma derrota, eu tenho que ser invicto. Ele era a projeção do Khabib, né? Ele era o que os caras planejavam ali ser invicto também, só que ele perdeu. E aí o Khabib ficou puto, o pai do Khabib ficou puto, o Abdulmanap Nurmagomedov. Eu não sabia falar esse nome, mas hoje eu já sei, então eu vou ser arrogante também. Mas enfim, meus elites. E olha a carinha dele. Porra, perdi, que merda. Vou me matar, claro que não, né? Os caras são islâmicos. Mas isso aqui, cara, foi uma facada no bucho pros caras, entendeu? Isso aqui foi uma pedrada na cabeça. Então você vê aqui, ó, o semblante de, sabe? Perdi uma vez, meus nobres. Tá entendendo? Então, tipo assim, os caras se importam muito com isso, velho. Muito. E aí aqui, ó, ele foi cumprimentar o cara, ele, porra, nem olhou direito pro cara, tá ligado? Então, tipo assim, os caras bem arrogantes mesmo, né? Não aceita derrota. Então, meus elites, não vai ser dessa vez que eles vão aceitar derrota. Entendeu? Não vai ser dessa vez que o Islam vai querer perder pro Charles, né? Então esses caras têm uma motivação. É capaz de se ele perder 2 vezes, ele vai ser expulso do clã, né? Porque lá os caras não aceitam. Então assim, beleza, o Charles tá motivado, mas tá motivado o suficiente? O que ele falta, né, para ganhar do Islam? O Islam é um cara enigmático, né? O Corey Sandhagen, né, aquele cara que lutou contra o Umar Nurmagomedov, ele mostrou o caminho. Ele soube defender as quedas, só que cansou também, né? Cardio contra os caras do Daguestão, porra, os caras não batem, velho. Tá entendendo? Os caras não conseguem bater. Então, tipo assim, os caras são quase tipo uma super máquina. Por isso que muitos caras, tem muitas teorias que falam que os caras, eles são, digamos assim, eles tomam esteroides, né? Eles ali se entufam de veneno e vão lutar, tá ligado? E quando a usada vai lá testar eles, não é a época, já deu muito tempo, tá ligado? E os caras não conseguem encontrar nada, nenhuma substância na corrente sanguínea dos caras. Mas há muitas teorias sobre isso. E, cara,
É complicado bater esses caras. E eu não falo isso de hoje, eu falo isso de tem muito tempo já, irmãos. Estão entendendo? Então, assim, tô com fé no Charles, tomara que ele ganhe, tomara que ele performe, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Tô com esperanças e, cara, se ele entrar nessa pegada de leão, de estar com fome, de falar que, sabe? Pô, filho, seu pai votou, seu leãozinho votou, cara, eu tenho fé que realmente aconteça e dê bom pro Charles. Mas eu também acho muito difícil e eu quero a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso, né? Se vocês sentiram, assim, algum vestígio que o Charles agora, ele tá diferente, ele, né, voltou ali às suas origens, o predador, como diz ele. Eu gostei dessa frase. Ou se não vai adiantar porra nenhuma contra o Islam Makhachev, porque o Islam Makhachev, a motivação dele é ter um cartel zerado, né? E eu acho que ele tem pesadelos até hoje, ele mal consegue dormir, toma remédio para dormir por causa do 1, né? Do 1 ali negativo que ele perdeu pro Adriano Martins, que por sinal, né, por coincidência, foi um brasileiro. E imagina se ele perde, né, por 2 brasileiros. Enfim, elites, comentem aí, deixem teu like pra dar aquela motivada pra gente, tá ligado? Aquela engajada. Cala a boca, gato. O gato tá no cio, enfim. Todo mundo tá no cio todo momento, então não vou cortar essa parte não. É normal, é da natureza. Mas enfim, meus elites, comentem o que vocês acham. Eu sou o Red Knight, muito obrigado pela audiência. E até logo em breve, meus elites. Valeu.